Diogo Pereira, em direto para a Next. Última jornada do campeonato, aqui em Braga. Como é que olha para esta partida, tendo em conta todos os cenários que as duas equipas têm à sua disposição? Que jogo é que antevê para este sábado? Muito obrigado. Boa tarde. Tu vejo um jogo difícil, obviamente que sim, né? Uma equipa do Benfica que tem um excelente treinador, uma excelente equipa técnica, conhecemos bem. Além da sua componente estrutural, é uma equipa técnica também muito estratégica. E estamos à espera de um jogo difícil, obviamente, com um grau de dificuldade muito elevado. Ao mesmo tempo, a proporção do grau de dificuldade é quase sempre proporcional à ambição e o querer vencer. Era bonito e acho que era mais do que merecido para a nossa equipa terminar com uma vitória, tendo em conta fundamentalmente a prestação da equipa a partir de janeiro. Era bonito isso acontecer e vamos lutar com todas as forças para conseguir vencer o jogo da manhã. O resto, relativamente às outras questões, eu sei que me vão colocar, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos a ver com a nossa... Já estou a perder que vem uma enxurrada de questões, mas obviamente nós queremos falar do Sporting Clube Braga, queremos falar de nós e queremos falar do jogo e daquilo que o jogo representa para nós. O resto não nos diz respeito. Próxima pergunta, Rodrigo, por favor. Duas questões, Carlos Carvalhal. Uma, que estímulo é que induziu aos seus jogadores, se é que há essa necessidade? Estamos numa reta final do campeonato, em 3 resultados menos interessantes. E depois essa questão mais macro, com a voz autorizada, que é o Carlos Carvalhal, que balanço é que faz de uma forma macro da temporada em si, do futebol português? Sim, na primeira questão... Estímulo. Jogar, representar o Sporting Clube Braga tem que ser um estímulo permanente, em todas as circunstâncias. Eu digo isto nos jogos particulares, digo isto em todos os jogos onde o Sporting Clube Braga está. Tem a obrigação de fazer o seu melhor, jogar nos seus limites e jogar para vencer. Em todos os jogos, foi esse o nosso espírito desde o início. Obviamente conseguimos ganhar mais vezes do que as que perdemos, mas não jogamos sozinhos e há adversários. Mas a intenção e a intencionalidade é sempre ganhar e amanhã não vai fugir à regra. E a equipa tem que ter essa matriz, num clube como o Braga tem que ter essa matriz de querer vencer os jogos todos. Portanto, eu diria que o estímulo é o mais natural possível ao envergar a camisola do Sporting Clube Braga. Segunda questão, tentando ser o mais sucinto possível. Podemos falar de um plano estrutural, de um plano conjuntural. No plano conjuntural deu-se a nossa entrada no clube. Eu não vou dizer numa emergência, mas... Eu recordo que nós entramos há 2 ou 3 dias num jogo extremamente importante que nos poderia valer ou não a continuidade nas competições europeias. E depois tivemos uma sequência de jogos tremenda, num grau de dificuldade elevadíssimo, muito difícil até ao final de dezembro. Não adianta muito estar a escalpelizar, até porque muitas coisas já fomos falando ao longo do ano. Mas que chegámos ao final de dezembro, eu diria que estive ainda há pouco a ver, estávamos em 5º lugar, a 2 pontos do Santa Clara, estávamos 4 pontos à frente do Vitória de Guimarães, nós estávamos em 5º, exato, e estávamos a 12 pontos do Futebol Clube Porto, nessa altura, no dia 31 de dezembro. E depois vamos falar num plano estrutural, ou seja, neste primeiro plano foi um plano quase de colar peças, de juntar coisas, obviamente que foi um trabalho difícil, mas depois num plano estrutural, digamos que fizemos o plantel mais à nossa imagem, em contribuição absolutamente decisiva do nosso presidente António Salvador, que esteve envolvido nesta reformulação também que fizemos em janeiro, e a opinião dele é super importante, porque é um conhecedor muito grande não só individual e coletivamente de tudo o que acontece aqui no clube. Em conjunto fizemos essa reformulação. Nessa reformulação houve uma aposta maior nos jovens jogadores, eu diria que 6 ou 7, alguns jogaram, o João Carvalho e o Sandro Vidigal, com 17 anos, que treina connosco, que infelizmente lesionou-se não ter-se estreado também, está conjuntamente connosco. Fizemos essa reformulação. Dentro dessa reformulação o caminho foi completamente diferente, fizemos uma prestação fora de casa a roçar o excelente, muito boa, tivemos agora este percalço agora no último jogo. A pontuação também foi de tal forma que conseguimos chegar até acima do Futebol Clube Porto, quando tínhamos 12 pontos de atraso. Ficámos neste momento, creio que é o 11 do Vitória de Guimarães e o 11 do Santa Clara, ou qualquer coisa assim também do género, quando o plano era completamente diferente anteriormente. A equipa neste trajeto, eu diria estrutural, porque tem muitos jovens da formação, venceu o Benfica na Luz, venceu o Futebol Clube Porto aqui em casa, fomos empatar ao Alvalade, e deu mostras
de uma grande vitalidade e de preparação, e acima de tudo preparação, quando eu digo estrutural, preparação para o futuro do clube, porque além daqueles jovens nós temos o olho obviamente em todos os jovens do clube, desde o Rafael Cabral, que está com 14 anos, e o André, que é um excelente guarda-redes também no sub-14, ao António Gil, que tem feito fantástico nos sub-17, o próprio Gabriel, que é um miúdo também lateral direito, que está no sub-17, que também é um miúdo de bom potencial. Temos um olhar para todos eles, independentemente da idade, fomos dando oportunidades, e eu creio que isso é que representa muito do futuro do clube. Eu queria ser breve, mas não foi nada grave. Tiago. Boa tarde, Mr. Tiago Cortes, para a SIC Notícias. Numa entrevista recente, o André Horta disse que chegaram muitos jogadores jovens ao Braga no início da época e que não perceberam o Sporting de Braga. Ia-lhe perguntar como é que comenta essas palavras, se concorda e se o Braga poderia ter tido outra prestação no campeonato se não fosse isso, se concordar. Não vou estar a comentar, vou só dizer que esses jovens neste momento conhecem o Sporting do Braga, sabem que isso é o trabalho do treinador, da equipa técnica, sabem a grandeza do clube, sabem as obrigações e fizeram esse período, alguns deles, de educação daquilo que é o Sporting do Braga. Neste momento são jogadores muito mais aptos e bastante úteis a representar o Sporting do Braga neste momento. Próxima pergunta. Viva, Missa, bom dia. Na última conferência tinha dito que queria o Braga corrigir certas coisas que não tinham corrido bem nos 2 jogos anteriores. A mensagem parece-me ter passado, porque a equipa perdeu, não é? Não, passou. Passou? Passou, porque nós falámos da entrada em jogo, certo? Era a correção que tínhamos de fazer da entrada em jogo. E nós fizemos uma entrada muito boa, muitíssimo boa. Portanto, ficámos a vencer 1-0, podíamos ter feito inclusive o 2-0 e corrigimos isso. Só que o problema foi que nós neste último jogo tivemos 8 claras oportunidades. Eu não quero estar aqui com desculpas, porque neste momento isto é espuma, no fundo, quando estamos a falar de uma época, de um jogo, mas nós desperdiçámos 8 claras oportunidades de gol. E essa foi a grande diferença para os jogos que vencemos anteriormente. Não foi no caudal ofensivo, na qualidade de jogo, esteve sim na incapacidade que nós tivemos de concretizar as 8 claríssimas oportunidades que tivemos do gol, e isso faz toda a diferença. Não considera que há uma quebra da equipa? Eu diria que na quebra dos resultados, sim, obviamente que sim. E tínhamos a expectativa de conseguir chegar ao 3º lugar e igualámos essa expectativa, nós temos que o assumir. Mas o comportamento coletivo da equipa não divergiu muito dos outros jogos. Aumentou o grau de dificuldade, porque o Santa Clara é uma equipa boa e eu recordo que o Santa Clara foi tirar pontos às equipas que estão em cima. Empatar em Famalicão, nós podemos ter ganho o jogo, podemos também ter perdido, podemos ter ganho. Mas em Famalicão perderam lá também, eu creio que algumas equipas que lutam pelo título. Não quero estar a induzir nenhum, mas acho que isso também aconteceu. Portanto, o grau de dificuldade aumentou, e com o grau de dificuldade, o Casa Pia também foi exatamente neste perfil, aumentou o grau de dificuldade, mas não foi o grau de dificuldade. Eu acho que foi, nós estávamos num momento, ou estávamos num momento em que conseguimos fazer em 2 oportunidades um golo, e isso marca toda a diferença. Quando tens que criar 6, 7, ou voltar a criar 6, 7 oportunidades para conseguir fazer 1 ou 2 golos, as coisas tornaram-se mais difíceis. Eu acho que a eficácia foi determinante nestes últimos 3 resultados. Próxima pergunta, Zé. Boa tarde, Mister. 2 perguntas também. Pergunta sobre o repto que nos disse semana passada, que ia responder a esse repto do Presidente. Fiz a pergunta e que prometia que respondia hoje. Então faz a pergunta outra vez. Olha lá, repete lá a pergunta. Eu respondo já. Na apresentação da candidatura, o Presidente falou que assumia essa intenção clara de lutar pelo título. E eu pergunto-lhe também se sente também capaz de assumir esse rap lançado pelo Presidente. E depois também... Deixa-me só, então vou responder, está bem? Porque nós aqui temos uma... Eu creio que eu sou um treinador que tenho mostrado que tenho uma ideia de clube, ou melhor, que a minha ideia é coerente com a ideia do clube, com a ideia do Presidente. O Presidente, eu recordo, e o nosso clube apostou forte nas infraestruturas, principalmente na formação, e esse é o caminho do Sporting Clube Braga do futuro. E quando o Presidente do Sporting Clube Braga demonstra e diz, António Salvador, que quer ser campeão, eu saúdo essa afirmação e esse desejo. Diria só que, ou diria não, todos nós sabemos que para conseguir um objetivo nós temos que ter um plano, senão não passa de ser desejo ou sonho. Portanto, e o plano está em execução. E o plano não começou agora. Eu recordo que na última passagem do Sporting Clube Braga, nós falámos neste momento de sustentabilidade financeira do Sporting Clube Braga. Eu acho que, modéstia à parte, que a nossa equipa técnica teve uma grande participação nas mais-valias que foram criadas com a venda dos jogadores, que permitiu, neste momento, ter essa consistência.
Depois, agora passado 2 anos, nós voltamos ao clube e insistimos, ou melhor, insistimos não, seguindo a filosofia do clube, temos as nossas mais-valias dos jogadores que nós, entretanto, estreamos e um olhar daqueles que nós estamos permanentemente atentos, que jogam no sub-19, que jogam no sub-17 e que, inclusive, jogam no sub-15 e 14. Há bocado mencionei 2, por exemplo, e poderia mencionar aqui mais jovens talentos. E o Presidente está a olhar da mesma forma, está a olhar, obviamente, numa estabilidade financeira maior neste momento, está a olhar para o futuro, olhando e percebendo que nós na Academia temos jogadores de elevado potencial. Obviamente que há trabalho a fazer para além dos jovens da Academia, tem que ser complementado, mas ele é uma pessoa responsável e quando diz isso, obviamente que ele sabe o que está a dizer. Está a pensar também, com certeza, penso eu, estou a pensar em voz alta, nos direitos televisivos, para haver um pouco mais de equidade e para que os orçamentos sejam um pouco mais... eu penso que nestes 4 anos isto vai acontecer também, e tendo em conta o trabalho de base que está a ser feito, nesta ideia, projeto de clube estrutural, juntamente com um bom trabalho, obviamente, que tem que ser feito a nível de recrutamento de jogadores, com alguma experiência, para dar sustentabilidade dentro desta fórmula que não temos utilizado desde janeiro, alguma estabilidade com os jogadores experientes e com os jovens a ser lançados, que lhes permite também depois darem o seu máximo e terem êxito, porque isso tem que ser tudo sustentado. Juntamente com os direitos televisivos, eu creio que o Sporting Clube Braga poderá, nos próximos 4 anos, como ele disse, sem dúvida nenhuma, ser uma equipa uma equipa não, um clube que pode lutar pelo título. E com o cargo de treinador, foi isso que eu fiz a pergunta. Perdão? E com o cargo trabalhado a treinador? Isso não sou eu que tenho que responder, né? Portanto, se me perguntar a mim, obviamente que eu vou dar a minha opinião, mas essa pergunta não é para mim, né? Essa pergunta tem que ser feita ao Presidente. O que eu posso dizer é que tenho um orgulho muito grande no trabalho que tenho desenvolvido, tenho consciência do trabalho que foi desenvolvido, tenho consciência que este ano foi um ano extremamente complicado para o Sporting Clube Braga. Correu mais ou menos até dizer, mas podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Podia ter corrido melhor também. E obviamente que também tenho consciência que a partir de janeiro, trabalhando já num plano mais nosso, mais estrutural, nós demos um boost a tudo isto, tirámos o clube para a frente, a equipa para a frente, preparámos o futuro, que é sempre aquilo que nós procuramos fazer aqui no Sporting Clube Braga, porque conhecemos bem o clube, sabemos muito bem o que é que o clube, a filosofia e a identidade do clube, e temos que, no fundo, a seguir, é isso que nós temos feito. Portanto, nesse sentido, é seguir, na minha opinião, aquilo que eu disse há pouco, tendo um objetivo, que está um objetivo declarado, tem que ser um objetivo estrutural, e um objetivo estrutural com um plano, porque com esse plano, obviamente, se consegue chegar longe. Próxima pergunta, Luís. Boa tarde, Mister. Eu insisto um pouco, mas num período mais de curto prazo, porque tenho contrato para o ano e o Presidente António Salvador disse que os jovens, só pela cláusula mesmo assim, vai tentar segurá-los e também disse que estava em condições de investir na equipe. Isso agrada ou já pensar na próxima época, que é essa que tem contrato para já? Sim, é o que eu disse há pouco, né? O Sporting Clube Braga, e o Presidente já o disse também, deu uma entrevista e disse que uma das bases importantes para se poder também investir é ter sustentabilidade. Sustentabilidade, e como ele disse muito bem, vou gostar de repetir o Presidente, além da retenção de talentos, o Sporting Clube Braga tem também que vender jogadores. Isto é uma obrigatoriedade. Mas obviamente que quando há um enquadramento e um plano de apostar mais na equipa, porque as infraestruturas já estão criadas, obviamente que poderá haver mais capacidade de investimento. Isso parece-me óbvio, né? Sem que o Braga, não acredito que o Braga deixe estruturalmente, conheço bem o Presidente, conheço desde os seus 18 anos ou 17, e conheço bem e sei da ambição dele, não vai deixar de criar infraestruturas no clube, mas obviamente que se calhar num equilíbrio maior entre as duas situações, vai continuar o clube a crescer a nível infraestrutural, vai crescer nos seus recursos humanos, vai crescer também a nível dos jogadores, vai fazer um aproveitamento muito forte dos jogadores da formação. Eu já o disse, além de estar aqui, eu disse, aqueles que eu disse são um exemplo de muitos que eu poderia falar, do Trubisco, do Müller, que tem 17 anos, também está na equipa B, tantos jogadores que o Sporting Clube Braga tem, bons defesas centrais na equipa de sub-19, na equipa de sub-17, portanto tem equipas muito boas, e obviamente que isto tem que ser complementado, e numa fórmula que está pensada, que é estrutural, que vem muito até antes de eu cá ter chegado, porque este projeto já vem antes de eu ter entrado no Sporting Clube Braga na segunda vez. Eu tenho-me limitado, no fundo, a dar sequência àquilo que é o projeto do Presidente para conseguir chegar
ao ponto mais alto. Então deixa-o agradar. Perdão? Deixa-o agradar dessa possibilidade. Sim, obviamente que se é o contrário. Próxima pergunta. Cadima. Mister, bom dia. Perguntava-lhe pela questão de este jogo em si, as características que tem, também ser um jogo em casa contra um clube com a dimensão do Benfica, que está na luta pelo título ainda até esta última jornada. Isto também pode ser um elan muito importante, vencer este jogo também para dar lugar a esse Braga mais ambicioso a partir da próxima época. Seria, além de fechar em beleza esta época, também pode marcar uma energia diferente para os adeptos nesta mensagem que foi precisamente passada pelo Presidente. E há bocado também falava do problema da eficácia do último jogo. Os números dos avançados do Braga esta época acabam por ser modestos. Sente que está realmente, sabendo que qualquer equipe candidata a um título tem que ter avançados afirmativos, se passa por aí um grande investimento para a próxima época. Bem, vou responder a segunda porque já não lembro da primeira. Depois a pergunta vem um bocado longa. Antes de mais, eu tenho que dizer que aquilo que eu peço sempre aos jogadores é que sejam jogadores de equipa, todos eles. E os nossos avançados, digo-os porque são os primeiros defesas e obviamente são os primeiros atacantes também, mas são aqueles que estão mais perto do golo. E quanto ao trabalho, quanto à atitude, quanto ao comportamento, nada a apontar, absolutamente nada a apontar. Respondendo à questão, se é necessário numa equipa que tenha ambições altas ter um jogador ou dois que façam em média 15, 20 golos, claro que sim, isso é fundamental. Eu acho que isso tenho que reconhecer que foi uma luta neste ano. A vinda do Fran, eu tive a oportunidade de falar com ele ontem, não conseguiu demonstrar 50% do valor dele, nós conhecemos-lo bem, porque foi nosso jogador no Olympiacos. O Fran é um jogador que corre 1400, 1500 metros de alta intensidade em cada jogo. Tem um nível altíssimo de alta rotação, não conseguiu demonstrar aqui por este ou por aquele motivo, já teve lesionado creio que 2 vezes. Não conseguiu demonstrá-lo, infelizmente, deu o seu contributo dentro daquilo que ele achou que, obviamente, dentro do seu máximo, mas sim, uma equipa que luta por ambições altas tem que ter 1 ou 2 avançados que façam 15, 20 golos, porque isso significa pontos, significa naquelas 8 oportunidades que a gente tem, se calhar 3 ou 4 golos, e estamos a falar de coisas diferentes, naqueles jogos que são difíceis, que temos 2 oportunidades, às vezes 1 golo marca toda a diferença. E naqueles que não se joga nada e que de repente é preciso ter um bocadinho de sorte e dar um pontapé para a frente e um jogador pegar na bola e por ele só, como o Vitinha fazia, para não estar a falar, dar outros exemplos, que por si só, por um pontapé para a frente, leva a bola para a baliza e consegue fazer um gol e está a 3 pontos. Isto no final do campeonato é muito importante, sem dúvida, tem que reconhecer. A primeira questão. Posicionamento do Braga para a próxima época. É sempre importante, não é decisivo. Mal era se nós estivéssemos a falar da próxima época e do futuro do Sporting do Braga por causa de um jogo. Portanto, isso seria algo não estrutural, seria conjuntural, seria de espuma, seria do momento. Mas sim, é importante, sim. É importante, como foi importante, obviamente, vencermos na Luz, já com este enquadramento da partir de janeiro, como foi importante nós vencermos o Futebol Clube do Porto aqui, como foi importante nós termos empatado no Sporting. Tudo isto foi importante, dá alento, dá crescimento, e este trajeto já com muitos jovens jogadores, muitos deles a serem titulares nestes jogos, vários, obviamente que isto é um sinal bastante positivo, e sair a vencer seria obviamente um boost, mais uma vez uso essa palavra, é como está a ocorrer, não só para o momento, como também para o futuro. Mais alguma pergunta? Deixa-me só perguntar uma coisa. Última pergunta, então. O Benfica ainda pode ser campeão. Que Benfica espera que uma equipa entrar muito forte em jogo e um Braga mais retraído, que jogo é que está à espera? Sim, nós esperamos um Benfica que é uma equipa forte, que é uma equipa que perdeu pouquíssimos jogos no campeonato, não sei quantos jogos perdeu no campeonato, mas terá a partir de 4 jogos, qualquer coisa assim do género, uma equipa que perde pouquíssimos jogos, que não perde, sei que não perde há 11 jogos, uma equipa forte que se bateu com Mónacos e com Barcelonas e que dividiu esses jogos. Estou à espera de um Benfica forte, sem dúvida nenhuma, mas aquilo, em qualquer circunstância, o Benfica é uma equipa forte e seria uma equipa forte. Em qualquer circunstância, o Sporting Clube Braga em casa, na sua fortaleza, é um osso duro de roer. Portanto, vamos a jogo, vamos tentar dividir o jogo e tentar chegar à vitória. Penso que já há mais perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Até amanhã. Obrigado.